Pai eterno, neste momento, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos fazendo esse episódio, Pai. Mais um episódio, eu quero te pedir, cuida para que a internet dê tudo certo, que aqui nesse cuida para que bate-papo, tudo Senhor, venha dar tudo certo. a tua presença não venha E faltar. que o teu nome venha a ser glorificado. Deus, aqui, Senhor Deus, toda a Em nome honra, toda a glória de seja dada para nós ti. te pedimos. Amém. Permanece conosco, Pai. Amém. E amém. Pai do Senhor, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao podcast Resiliência. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do ano de 2022, o episódio de número 8 do nosso podcast Resiliência, aqui no nosso canal Depois do Culto TV. Antes de mais nada, Pai do Senhor, irmão Lucas. Paz do Senhor, pastor. Novamente aqui, né? 8º episódio, pastor? Exato. 8º episódio do podcast Resiliência. Estamos aqui para mais uma maratona aí. Se Deus quiser, vai ser uma benção. Vai ser mais um episódio no dia de hoje, né? A qual Deus vai se fazer presente. Você conecta aí, já vai se conectando, deixando seu like, a sua curtida, vai comentando, porque tem coisas boas para você nessa noite, amém? Glória a Deus, as nossas transmissões já estão começando a subir. Temos mais de 60 pessoas ao vivo já. Que Deus te abençoe. Hoje é um dia agradável, onde o Senhor certamente ele vai falar bastante aos nossos corações. Ele vai trabalhar bastante aos nossos corações. Abaixa o negócio aí em nome de Jesus. É assim mesmo. A gente ficamos um bom tempo, irmãos. A gente ficamos um bom tempo sem realizar. Depois que a gente fizemos a live, a nossa transmissão, o estúdio ficou desmontado, mas graças a Deus estamos aqui. Antes de mais nada, a gente tem mais de 60 pessoas ao vivo, só que só tem 10 likes. Então aí os irmãos já sabem, né? Tá na hora de chegar junto naquele joinha abençoado, né? Então já vamos logo deixando o joinha para que eu venha apresentar o nosso companheiro que está conosco aqui nessa noite para verdadeiramente abençoar as nossas vidas. E vai ser uma bênção de Deus. E já vou pedindo também. Já começa a compartilhar lá. E eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar. Já batemos mais de 100 pessoas. Os likes estão começando a subir. Vamos deixando o joinha aí. E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer essa pergunta no chat ao vivo, que nós iremos responder. E nós iremos passar ao nosso irmão convidado que está conosco. E vai ser uma bênção de Deus. Mas antes de mais nada, de apresentar até o nosso convidado, até os irmãos dar o joinha. Se não passar de uns 30 joinha aqui, eu acho que eu não vou nem apresentar ele, né? E eu quero fazer um agradecimento, né, ao nosso irmão Edson, pastor Edson lá do Jardim Elisa Maria. Eu creio que ele não está nem assistindo, porque tem culto lá hoje. Nesse horário ele está no culto. Porém, ele é o primeiro membro oficial do canal. Hoje ele fez a assinatura de membro do canal Depois do Culto. Ele é membro do nosso canal. Ele faz uma ajuda mensal, é um valor muito irrisório para ser membro, ele ganha alguns privilégios, né? E ele fez, e eu quero agradecer a Deus pela vida dele, deixar aqui as nossas gratidões a Deus pela vida dele, em nome de Jesus. Meus irmãos, tá conosco nessa noite, a nosso convite, entrou há pouco tempo, está cooperando conosco no nosso ministério, é uma grande alegria. Está conosco nessa noite o presbítero, conferencista, pregador, reverendo Marcos Túlio. Pai do Senhor, meu nome. Paz do Senhor, pastor Cieliton. Paz do Senhor, irmão Lucas. Amém. É um prazer, é uma alegria estar podendo participar aqui pela primeira vez desse episódio aqui no podcast Resiliência. Eu quero saudar também a todos com a paz do Senhor que está nos assistindo através dessa live, seja através do YouTube ou que posteriormente vão estar nos assistindo através das redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo Instagram. Quero mandar um abraço em especial para minha família que está me assistindo lá no interior do sul de Minas Gerais, em Serrania. Quero também mandar um abraço para minha esposa que também está me assistindo, a irmã Luciana, e também a todos os amigos, irmãos, sejam daqui de perto, de longe. Quero mandar um abraço fraterno para todos vocês. E para mim é uma alegria, uma honra poder estar aqui com vocês. Glória a Deus, uma honra recebê-lo, né? Nos conhecemos há pouco tempo, mas pela misericórdia do Senhor já criamos uma grande amizade aí, né? E eu creio, vamos ver se ele está ouvindo lá embaixo, eu creio que depois de hoje ele vai vir para o setor de São Paulo, né? Ô, glória! Estamos precisando, né, pastor? Em nome de Jesus.
A irmã Vitória Reis está falando: oi, Túlio, manda um abraço para nós, manda um abraço para ela aí, pra gente começar. Ela é minha irmã, quero mandar um abraço para minha irmã Vitória, que inclusive agora no mês de abril, que é o mês do meu aniversário, ela vai estar casando. Eu quero mandar um abraço, um beijo para minha irmã Vitória, também para o noivo Felipe, para minha mãe Luciene, para todos que estão nos acompanhando do outro lado. Deus abençoe. Glórias a Deus. Meus irmãos, a gente já vamos dar início ao nosso propósito, né? Nessa noite, eu tenho certeza que vai ser muito edificante o que o Senhor Deus vai fazer e vai falar conosco nessa noite. E também eu não posso deixar também de agradecer ao pastor Ciélio pelo carinho em nos receber aqui também. Também sua esposa, a pastora Antônia. Que Deus abençoe vocês, eles estão nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para eles também. Glória a Deus, né? Vamos começar, eu vou agora dar uma saidinha aqui, mas se você tiver alguma pergunta para fazer para o nosso convidado, sinta-se à vontade. Depois eu vou ver se tem alguma pergunta lá no Instagram também, e vai ser uma bênção de Deus, certamente. Pega leve que o vaso é de barro. É, né? Glória a Deus, quero ver. Hoje o negócio vai ferver aqui hoje, Nós se prepara para fazer os cortes. Meu Deus. Meus irmãos, o irmão Túlio, ele é pregador do Evangelho, pela misericórdia do Senhor, gosta de falar que Jesus é bom, né? E aí eu já quero iniciar. Há quanto tempo que você está nessa caminhada, ministrando a palavra do Senhor Jesus, dizendo que o Senhor Jesus é bom? Então, eu me converti no ano de 2009. Eu me lembro que quando eu me converti na Igreja Evangélica Casa da Bênção. E ali eu fiquei durante um ano. Mas por questões de doutrina e usos e costumes, passado esse tempo, então eu passei a congregar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, que até hoje é pastoreada pelo vice-presidente, pastor Márcio Alessandro, que eu creio que em breve também ele vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero mandar um abraço para o pastor Márcio Alessandro e toda a sua família. E foi na Igreja Evangélica Assembleia de Deus que eu comecei a exercer a minha chamada, o meu ministério, e foi ali que tudo começou. Então, eu me converti no ano de 2009 e até hoje a gente tem pregado a palavra de Deus. Passamos por momentos difíceis, mas se não fosse a graça de Deus, um favor imerecido, acredito que não estaríamos onde nós estamos hoje. Então, posso se dizer que a maior parte do meu ministério foi na Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missão, né? Então, foi ali que eu comecei a exercer, né, o meu ministério, e até hoje nós estamos aí exercendo, pregando a palavra de Deus em muitos lugares, e vamos continuar pregando a palavra de Deus em muitos lugares, né, levando a palavra de Deus, e é isso aí. Graças a Deus, graças a Deus. O senhor veio recentemente agora para cá, para a cidade de Vargem, já aqui já dentro do estado de São Paulo, né? Morou praticamente a vida inteira lá na Minas Gerais? Na verdade, eu nasci em Serrania e cresci ali, né? Então, a maior parte da minha vida eu vivi ali na cidade de Serrania. A cidade de Serrania é uma cidade pequena, pacata, no interior do sul de Minas Gerais, e tem aproximadamente 8 mil habitantes. E foi ali que nasci e cresci. Na verdade, a minha família toda é dali. E foi ali que eu pude começar a crescer no chamado na qual Deus me chamou para fazer, né? Que é pregar a palavra de Deus. Então ali foi o meu início da minha história. Embora hoje estamos em um outro lugar totalmente diferente, mas acredito que o propósito que Deus tem na nossa vida a ser cumprido não depende de lugares, depende muitas das vezes de pessoas. Então, eu estou agora morando atualmente em Vargem, né, que é uma cidade também pequena do interior do estado de São Paulo. E ali também nós estamos congregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão, pastoreada pelo pastor Ciélio, também pela pastora Antônia. E estamos ali começando um bom trabalho. Então, em Serrania foi, como diz, o início de tudo, né? E agradeço a Deus, né, por tudo que eu passei ali, né, pelos aprendizados, pelas experiências.
E agora, como eu sempre digo, né? 2022, tudo novo, de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. E tem algum testemunho da sua vida, da sua vida, da sua casa, lá de Serrania? Alguma dificuldade que teve para poder iniciar o ministério em si? Sim, sim. Na verdade, quando eu me converti, eu gostava de cantar. E como eu gostava bastante de cantar, eu comecei a ter bastante oportunidades nessa área. E o que acontece? Algumas pessoas acharam que eu teria um sucesso, né, como um cantor de música gospel. Mas quando eu saí da igreja Casa da Bênção e fui para a igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério e Missão, eu ainda gostava de cantar. Só que isso é um costume de igreja evangélica Assembleia de Deus, chamar pregadores, seja em culto de domingo, seja em congresso. E na nossa igreja lá, onde a gente congregava, era normal, o pastor sempre está chamando pessoas para pregar no domingo, no congresso. E vendo pregadores pregando, surgiu o desejo em mim de se tornar também um pregador da palavra de Deus. Só que todo início é desafiador. Todo início é difícil. E no início eu confesso que passei alguns momentos difíceis, mas superei. Então, todo início, seja na área da pregação, seja na área do louvor, a gente vai encontrar desafios, mas os desafios não podem impedir de que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida. Então, quando eu comecei a pregar, eu não tinha tanto conhecimento bíblico, teológico. Então, o que acontece? Quando você não tem um conhecimento bíblico, um conhecimento teológico, você não é tão aceito. Então, eu passei pelo processo, muitas das vezes, de rejeição, humilhação, desprezo, pelo simples fato de eu não ter conhecimento bíblico, ter conhecimento teológico. E quantas das vezes eu via pessoas chegarem em mim e dizer, eu ouvi pessoas falando a seu respeito, Marcos Túlio, e muitas das vezes eu até perguntava, mas o que elas estavam falando? E ela chegava em mim e dizia, fulano, ciclano disse que você nunca vai ser um pregador. Porque além de você querer imitar os outros, porque não sei se você percebeu, mas todo mundo quando ele está iniciando no ministério da pregação, ele sempre se espelha em alguém. Sim. Né? Então, eu sempre me espelhei em um pastor, né? E por causa disso, eu era muito rejeitado, humilhado, desprezado, porque o início foi muito difícil, né? E também por questões financeiras também, a gente não tinha muito acesso, né? Então, assim, o que me fez chegar onde eu cheguei hoje foi tudo isso que eu passei, né? Então, teve uma vez, né? Não vale rir aqui, a irmã me deu oportunidade para cantar no culto, eu entendi errado, eu preguei. E já tinha um pregador que ia pregar no culto. E aquele dia foi um dia muito difícil para mim, por quê? Porque quando isso aconteceu, 3 presbíteros desceram do púlpito e foram embora. E naquele dia tinha pessoas que não eram crentes e que estavam assistindo o culto. E quem não era crente e que estava no culto, como estava me ouvindo pela primeira vez, falou, nossa, mas o menino foi tão usado, o menino pregou tão bem. Mas para aqueles que já estavam há um bom tempo na igreja, começaram a me ver ali pregando ali e começaram a me humilhar, me desprezar, me rejeitar pela falta do conhecimento bíblico e do conhecimento teológico, né? Porque eu simplesmente estava começando. Só que eu sempre digo, você que está me assistindo agora por esta live, que você nunca pode menosprezar ninguém, seja quem for. Seja no ministério da pregação, seja no ministério do louvor, porque a gente não sabe como será amanhã. Então, a gente nunca pode menosprezar
ninguém, seja quem for, porque a gente não sabe o que Deus pode fazer na vida dessa pessoa. Então, por causa disso, né, e essas atitudes que eu via e ouvia, eu acabei entristecendo meu coração por isso e, ao mesmo tempo, gerando ódio, a ponto de eu ficar 1 ano sem ir na igreja. Porque muitas pessoas, inclusive muitos pastores, ao invés de ajudar jovens que estão iniciando no ministério da pregação e do louvor, eles matam. E deixa eu falar algo para vocês que estão me assistindo, que Deus nem sempre vai usar homens. Muitas das vezes Deus vai usar jovens. Porque eu estava comentando aqui mais cedo que durante 40 dias, Lucas, o gigante Golias veio afrontando o povo de Israel dizendo: me mande um homem, me mande um homem. E Deus nem sempre vai mandar um homem. Deus, quando ele quer confundir os nossos inimigos, quando Deus ele quer confundir aqueles que não acreditam no nosso ministério, Deus nem sempre vai usar um homem, Deus vai usar jovem. Por quê? Porque quem foi que Deus usou para matar o gigante Golias? Davi. E Davi era apenas um jovem. Então Deus nem sempre vai usar homens, Deus vai usar jovens. Então nós estamos vivendo numa geração onde muitos pastores, sem generalizar, não digo todos, mas uma minoria, ao invés de ajudar a nossa juventude, seja no início do ministério da pregação e do louvor, eles acabam matando. Então, o início do meu ministério foi difícil por isso, pela falta de preparo. Mas o que me fez eu me preparar, seja na área bíblica e teológica, foi isso. A humilhação, o desprezo, a rejeição. Então foi aí que eu comecei a estudar e foi através do meu esforço que as portas começaram a se abrir. Então, estar onde eu estou hoje, primeiramente foi porque Jesus me abençoou. Segundo, eu tive pastores, amigos que acreditaram em mim, acreditaram no meu ministério, acreditaram na minha chamada. E também o meu esforço, né, em conhecer a palavra de Deus, em conhecer também e estudar assuntos teológicos, né? Então, eu cheguei aonde eu cheguei hoje, por quê? Porque eu corri atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? E continuo, né? Então, o início não foi fácil, o início foi muito difícil, né? E eu quero dizer para muitos, né, que têm o sonho de pregar, de cantar, que sempre no início vai ser muito mais difícil do que ele imagina. Mas se ele continuar e não desistir, eu tenho certeza que grandes coisas ele vai vivenciar na presença de Deus. Eu tava vendo você ir falando aí, né? E enquanto você ia falando, eu tava lembrando de algumas coisas que nós conversamos durante o dia, enquanto eu tava preparando tudo aqui. E é uma grande verdade. Às vezes as pessoas, elas literalmente, elas menosprezam alguém que está na sua lista de que não vai dar certo, só que elas se esquecem literalmente, né? Que na lista de Deus, se a gente tiver, irmão, não tem diabo no inferno que consiga fazer a gente parar. A gente vai conseguir. Então, nós precisamos entender que quem nos escolheu foi Deus. Quem nos chamou foi Deus. Independentemente do que o homem pense ou fale ao nosso respeito, o que importa é o que Deus pense e fale ao nosso respeito. É verdade. Então, as pessoas podem olhar para você no início do seu ministério, seja da pregação e do louvor, e ele vai olhar para você e vai dizer, esse aí não vai dar em nada. Mas como eu disse, neste último domingo que eu preguei aqui na nossa igreja em Atibaia, São Paulo, que quem dá a última palavra na nossa vida ainda é Deus. Oh, glória. Então ninguém tem autoridade para olhar para você e dizer, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque quem dá a última palavra na nossa vida ainda é Deus. Ô, irmão Marcos, escutando isso aí, tudo que o senhor falou do início do seu ministério,
Há uma frase muito conhecida e é muito dita, e não sei se o senhor já escutou no meio evangélico, no meio da gente que somos cristãos, né? Eu sei que é uma frase um pouco pesada, mas é uma coisa que encaixa bem no que o senhor falou. O pessoal costuma dizer que o único exército que mata os seus próprios soldados são o exército de cristão. Sim. Nessa questão de que o senhor aí citou sobre jovens, pessoas que querem desempenhar um ministério dentro da igreja e não têm o apoio. Nessa situação toda que o senhor passou, o senhor teve algum pai na fé, alguém que esteve sempre do seu lado, te aconselhando, ou outra? A gente que eu não sou um pregador, né? Eu gosto de falar um pouquinho de Bíblia, mas o senhor que já é um pregador, homem de Deus mesmo, alguém que o senhor se espelhou, falou, não, eu quero ser igual a esse homem de Deus, pelo fato dele pregar, a autoridade que ele tem. Conta um pouquinho, assim, desse seu pai na fé, se você teve, ou dessa pessoa que você chegou a se espelhar, falou, não, eu quero chegar lá, quero ser igual. Sim, então, uma pessoa que eu tenho como um pai na fé e que na área eclesiástica, né, eu só cheguei através dessa pessoa, né, que foi o pastor Márcio. Eu me espelhei muito nele e foi uma pessoa que acreditou muito em mim, né, no meu ministério, na minha chamada, até porque antes de eu ser diácono, eu já ministrava na escola bíblica dominical. Então, eu já venho exercendo, né, o ministério já há um bom tempo, mesmo não tendo um título eclesiástico. Então, eu só passei a ter um título eclesiástico depois que eu casei, né? Que aí eu casei, eu fui consagrado ao diaconato, depois de um tempo também fui consagrado ao presbitério. Então, o que acontece? Uma pessoa que eu me espelhei muito foi o pastor Márcio, né? E a sua família, que me ajudou muito, né? Então, e falando, né, de um pregador que eu gostava muito, né, ainda, inclusive estava falando hoje aqui com o Cielito, né, foi o pastor Marco Feliciano, né. Quem não se espelhou nesse homem, né? Sim, e não pela forma que ele pregava, sabe, mas pela unção que ele tinha, né. E por que não dizer que o pastor Marco Feliciano, né, ele despertou uma geração, né. O Marco Feliciano despertou uma geração, né? Então, eu me espelhei muito na forma em que ele pregava, porque ele tinha uma unção na sua pregação, né? Então, assim, uma pessoa que eu me espelhei foi essas duas pessoas, né? Que o pastor Márcio, eu convivi com o pastor Márcio, né? E ele me ajudou muito na área ministerial, mas outra pessoa também que eu me espelhei, assim, foi o pastor Marco Feliciano. Por quê? Porque foi um homem que despertou uma geração, né, a ter o desejo de pregar, né, uma mensagem totalmente diferente, né, uma mensagem bíblica, cheia de unção, né. Então, eu me espelhei nessas pessoas, né. Hoje eu digo assim que eu não me espelho tanto em pregadores. Por quê? Porque a gente não conhece a vida delas, né? A gente tem que ter como referencial na nossa vida pessoas que a gente convive. Que a gente come 1 quilo de sal todo dia. Sim. Agora, quando eu era mais novo, né, eu ficava... não, eu quero ser usado que nem o pastor fulano de tal. Hoje não. Hoje eu sou mais maduro e consigo entender isso. Que pessoas para ser referência na nossa vida é pessoas que nós conhecemos no dia a dia. Conhecemos a sua conduta, o seu testemunho, a sua família, pessoas que a gente come 1 quilo de sal todos os dias, né? Então, hoje eu estava até falando esses dias que eu vejo uma geração falando, o pastor fulano de tal é minha referência. O cantor fulano de tal é minha referência. Não, a sua referência é o seu pastor que você convive. O seu maior referencial tem que ser as pessoas que você convive. Você não conhece a vida de pregador nenhuma. Você não conhece a vida de cantor nenhuma. Então, as minhas maiores referências foram essas, né? Também a minha família, né, que sempre me apoiou, sempre acreditou em mim. E então foi essas pessoas, né, que sempre esteve perto de mim, né? Eu tenho um amigo também, ele é o Aldair, né? Ele é um cantor e está iniciando também agora no Ministério da Pregação. Ele sempre acreditou em mim, sempre me apoiou. Só que eu sempre tive desejo de sair, né, da cidade onde eu nasci, onde eu cresci, pelo fato, né, de que
Deus já até havia falado, né, que o meu lugar não seria ali, que Deus tinha coisas para fazer na minha vida em outro lugar, né, e já tenho começado a viver isso na minha vida, né, por palavras proféticas que eu recebi há muitos anos atrás, hoje eu estou vivendo, né. Então, eu vi que lá foi, né, um período onde eu pude crescer, né, desenvolver o meu ministério, a minha chamada, mas 2022 eu já comecei com novos planos, novos propósitos para minha vida, seja familiar e ministerial. Glória a Deus. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa aqui para agradecer a Deus pela vida do nosso pastor vice-presidente, pastor Daniel Saraiva, está conosco, está assistindo aí, comentou aqui. Deus abençoe pela sua vida, meu pastor, e sempre está nos apoiando, sempre está conosco aqui. Né? Tem muitos irmãos falando bastante aqui. E já estamos com Santos. 217 pessoas nos assistindo, hein? Graças a Deus. O povo tá chegando aos poucos. 59 curtidas? Não, já atualizou. O meu tá com mais de 70 aqui já. Se atualizar aí a 72. página, aí você vai ver. Tá vendo? Tem algumas mensagens aqui, né? A sua irmã, eu acho que é a sua irmã Vitória Reis, não é isso? Isso. Ela disse aqui: Túlio, fala sobre a cirurgia da sua mãe, que foi um grande milagre. A cirurgia da mãe, que foi um grande milagre. A minha mãe? Eu acredito que a minha mãe deve estar assistindo agora, né? A dona Luciene. Então, eu já passei por muitos processos difíceis, seja na área ministerial, financeira, familiar. E quem aqui nunca passou? Eu sempre digo isso. E acredito que aqueles que vão assistir essa live posteriormente deva compartilhar o que eu vou falar aqui. Antes do progresso vem o processo. Não, eu vou repetir. Pode? Glória a Deus, repete aí. Antes do progresso vem o processo. Não, peraí, eu vou fazer uns stories aqui. Eita glória. Fale. Antes do progresso vem o processo. Eita. E nós passamos por processos muito difíceis, inclusive a situação da minha mãe. Bem, há alguns tempos atrás, a minha mãe passou por um processo de enfermidade que mexeu com a nossa vida, com a nossa família, até porque nós não estávamos esperando isso. Minha mãe tem apenas 42 anos, eu tenho 25 anos, embora não pareça, mas tenho. O Jéssico está rindo ali. 25 anos? 25 anos. Não brinca, não. Vigia. Melhor cortar o assunto. Não usa produtos Ivone. E o que acontece? A minha mãe, ela perdeu, não digo 100% a visão. E o que acontece? Não digo que a gente não se preocupou, mas a gente achou que o problema do achismo é esse, né? A gente acha, não tem certeza. E a gente achou que a minha mãe estava com um problema de visão. E o que acontece? A gente, né, começou a se preocupar, por quê? Porque minha mãe já não estava conseguindo enxergar mais nada. Não conseguia enxergar quem chegava em casa. Às vezes os filhos chegavam, ela não sabia quem estava chegando. Ela perdeu, né, o olfato, ou seja, já não estava mais sentindo o cheiro das coisas. Então isso começou a nos preocupar, a ponto de que a gente teve que levá-la ao oftalmologista. E o que acontece? A gente chegou no oftalmologista, né, ele fez os exames e ele olhou para mim e disse assim: olha, acredito que o problema da sua mãe não seja na visão, seja dos olhos para trás, ou seja, algo que esteja relacionado ao cérebro. O cérebro. E o que acontece? Quando ele falou isso, nos preocupou. Então, ele nos encaminhou, né, para que eu pudesse levar minha mãe para fazer outros exames, né? E eu levei a minha mãe para fazer outros exames. E o que acontece? A gente descobriu que o problema da minha mãe não era na visão. O problema da minha mãe, né, era algo que estava relacionado, né, no cérebro. E aí, o oftalmologista pediu para que encaminhasse a minha mãe ao neurologista, né, que é o responsável por essa área
do cérebro, né? Do sistema neurológico. E o que acontece? Levei a minha mãe no neurologista, né? E como ele não podia dar uma resposta precisa, porque tanto o oftalmologista quanto o neurologista não nos deu uma resposta precisa. Porque nem sempre o homem vai dar uma resposta que nós precisamos, mas Jesus vai. Glória a Deus. E eu esperei uma resposta no oftalmologista e ele não deu. Eu esperei uma resposta no neurologista e ele não deu. Porque sabe qual que é o nosso problema? E o problema da nossa geração é que a gente fica esperando resposta no homem. Quando na verdade a gente deveria esperar resposta em Deus. Meu Deus. E aí o que acontece? Ele encaminhou minha mãe para fazer uma ressonância. E desde o oftalmologista, como o neurologista, como a ressonância, tudo era pago. E para a glória de Deus, a ressonância, né, que era o mais caro, a gente não precisou pagar nada. E a gente já começou a ver Deus trabalhando, né, na vida da minha mãe. E ela fez a ressonância, né, e passado alguns dias, o resultado chegou para mim, né? Não chegou para minha mãe, até porque eu estava evitando, né, que falasse para ela, né, caso fosse alguma coisa mais grave, eu estava evitando, né, a fim de não constrangê-la. Mas o resultado chegou para mim, né? E o resultado chegando, né, em minhas mãos, eu vi, né, que minha mãe estava com um problema, né? E esse problema não era tão era um problema assim que eu vou dizer que ao olhar humano, né, parece ser difícil, né? Mas eu até estava comentando aqui que da multiplicação de pães e peixe, né? Quando os discípulos eles olharam para Jesus e disse: Mestre, já faz alguns dias que a multidão está sem comer e eles estão com fome. E Jesus olhou para eles e disse assim: veja se consiga encontrar alguma coisa para eles comer, né? E eles não conseguiram. E aí eles acharam um moço, um jovem, olha só, um jovem, com alguns pães e alguns peixinhos. E aí os discípulos olhou para a mão daquele jovem e disse: o que é isso para tantos? Aí Jesus disse: coloca na minha mão. Porque na mão desse jovem pode ser pouco, mas se você colocar na minha mão, aquilo que é pouco se torna muito. Glória a Deus, aleluia. Então, às vezes eu sempre digo isso, que aquilo que a gente pode fazer, a gente coloca a mão, mas aquilo que a gente não pode fazer, Deus vem e coloca as suas. Glória. Então, teve alguns momentos, né, que ao nosso olhar humano não tinha o que fazer, mas a gente colocou na mão de Jesus. Porque aquilo que a gente pode fazer, a gente resolve. Mas aquilo que a gente não pode resolver, a gente coloca nas mãos dele que ele resolve. Então, foi diagnosticado, né, que a minha mãe estava com um tumor, né, nessa região aqui da testa, né? Região etimoidal que eles falam. E esse tumor estava do tamanho de uma laranja, com a mão fechada. E ela já tinha perdido a visão, já tinha perdido o olfato, né? E passando também uma prova na área financeira, porque quando a gente acha que vai melhorar, piora. Eu não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi. Quando a gente acha que vai melhorar em alguma área da nossa vida, piora, né? E quando a gente achava que ia melhorar, piorava. E ela estava com esse tumor, né? Aí logo a neurologista falou que tinha que correr com a minha mãe, não tinha jeito, né? Para ela retirar esse tumor o mais rápido possível, porque já tinha afetado muito, né? Até então ela já tinha perdido a visão, já tinha perdido o olfato, né? E a gente tinha que resolver isso o mais rápido possível, né? E ela foi para a mesa de cirurgia, né? E os médicos disseram que iriam demorar no máximo 10 horas essa cirurgia, né? E demorou muito menos do que isso, né? E é interessante que quando a minha mãe retirou o tumor, né? Os médicos até falaram, né? Que o que aconteceu com ela é inacreditável. Por quê? Porque geralmente uma pessoa quando tira o tumor dessa região, ela demora alguns dias a voltar a falar, alguns até chega a ficar de coma. E o médico falou assim: olha, o que aconteceu foi interessante. Por quê? Porque a sua mãe,
depois que ela saiu, né, da mesa de cirurgia, ela já começou a falar. Né? Então a gente já viu, né, Deus trabalhando na vida dela, né, e passado alguns dias, né, ela já saiu da mesa cirúrgica, né, e já foi pro quarto, né? Só que aí o que acontece? Minha mãe sai do quarto e ela volta, né, para casa dela, e aí ela ficou em casa alguns dias, e o que aconteceu, né? Começou a dar água na cabeça, né? Então ela já tinha abrido a cabeça uma vez e ela teve que voltar ao médico, né? Mais uma vez, né? E aí a gente perdeu o chão porque a gente já achou que não tinha mais nada o que fazer, né? E eu até tava brincando hoje, né? Falando aqui com o Célia, a gente até gravou, né, uma série aí juntos. E eu te diz, é o fim que ele aparece. Não. Quando a gente acha que é o fim, Jesus aparece. Quando a gente diz, não existe mais nada que eu possa fazer para melhorar essa situação, que Jesus aparece. E muda todo o cenário da história. E aí o que aconteceu? Né? Ela voltou pro hospital, teve que abrir a cabeça novamente, né? Ela teve que tirar um pedaço da carne da perna, né? Da coxa, para fazer enxerto, né? E a gente achou que ela já não viveria mais, né? Mas, quem sabe, ao olhar do médico, ele olhou e disse, não tem mais jeito. Mas quem dá a última palavra é Deus na nossa vida. Aleluia. Né? Então, a minha mãe abriu a cabeça, né? Pela primeira vez para tirar o tumor. Abriu a segunda vez, né? A cabeça para tirar essa água aí que havia... que estava, né? Na sua cabeça, né? E ela tá mais viva do que nunca. Glória a Deus. Né? Então, a gente tem vivenciado, né? Milagres na nossa vida, na nossa família, né? Na verdade, assim, a sua visão, né, tem voltado aos poucos, né? Não digo que voltou 100%, mas aos poucos tem voltado, né? Mas a minha mãe tá bem, né? E tenho orado pela vida dela e tenho visto que Deus tem feito na vida dela. Então, e graças a Deus, né, tá assistindo aqui. Tá assistindo, né? Então, assim, posso dizer que a cirurgia da minha mãe foi um milagre, né? E hoje ela é um milagre, né? Graças então, a Deus. louvo a Deus pela vida da minha mãe. Então, o início, né, do meu ministério foi difícil, né? Passei por muitos momentos difíceis. Depois de um tempo de casado, né, veio essa situação da minha mãe também, que foi um momento muito difícil, né? Mas nada impediu, né? E nada fez com que a gente parasse. Né? Então, e faz quanto tempo que você tá casado? Mas esse mês agora vai fazer 4 anos. Inclusive agora no dia 17, né? Nessa semana mesmo a gente vai fazer 4 anos de casado. Graças a Deus. Deus foi bom comigo, né? Eu digo Deus que Deus é especialista em fazer milagres. Fazer milagres, é verdade. Então, essa semana, né, vai fazer 4 anos que a gente tá casado, né? Bem casados. Né, e louvo a Deus pela vida da minha esposa, né? Que ela é uma apoiadora do meu ministério. Não tem coisa melhor do que isso. Então, assim, a minha esposa me ajuda muito, né? Uma intercessora, crente, né? E louvo a Deus, né? Por tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Então, a gente está vivendo algo novo, né? Já no início desse ano de 2022, até porque a gente está vivendo promessas, né? Deus me disse que faria grandes coisas na minha vida, no meu ministério, na vida da minha família, né? E a gente tá provando um pouquinu disso já. Aí Deus disse que a obra era grande, aí o pastor Cielo levou para carregar lata na sede antiga, né? Eu acho que foi por isso que eu agradei o presidente, o pastor Edivaldo, né? Esses dias, né, eu sou formado em administração de empresas, né? E o que acontece, né? Eu tô acostumado a trabalhar em lugar arrumado, limpinho, né? E aí, o pastor Edivaldo me convocou numa sexta-feira, Jéssica, para ir na igreja de na João Franco, né? Em Bragança Paulista, né? Linda, coisa linda. Rapaz, e ele falou assim, ó, Marcos Túlio, amanhã, né? Eu vou te levar lá na João Franco, né? Eu vou só para abrir a igreja e para ver como é que tá a obra. Rapaz, eu levantei cedo, coloquei uma camisa social, uma calça jeans, um sapato social,
E fui. Chegou lá, ele falou assim, ó, ali debaixo da igreja tem um bazar ali. Aí você tira essa roupa e coloca. Foi pra quê? Porque grande será a tua obra aqui. Pastor Ciélio com Ele me enganou certinho. Ele tá rindo lá embaixo, mas ele me enganou certinho. Entendeu? E pensa no menino que trabalhou na obra. Foi eu naquele sábado. Glória a Deus. Grandes entulhos eu carreguei naquele dia, né? E eu caí na graça do pastor presidente por causa disso, né? Pra você ver, né? Nem sempre é púlpito, né? Nem sempre. Rapaz, às vezes as pessoas veem a gente pregando, mas não sabem que a gente passa por detrás dos bastidores, né? Em especial quando você tá com o pastor Ciélio, né? Não, quando tá com o pastor Ciélio, a maioria das vezes não é púlpito. Tem uma construção envolvida. Tem uma construção envolvida. Rapaz. Eu vou pedir mais uma vez pros nossos irmãos que estão conosco. Tem mais de 230 pessoas conosco. Mais de 230? Vamos Meu Deus. pelo menos chegar no 100, né? No 100 joinhas aí. Pra você dar o seu joinha, irmão, é fácil. Se você estiver vendo o chat, você aperta um xizinho que tá do lado, você vai ver que tem um joinha pra cima e um pra baixo. Se você não estiver gostando, dá um joinha pra baixo. Agora, se você estiver gostando, dá um joinha pra cima aí, pra nos ajudar, em nome de Jesus. O importante é os irmãos interagirem Já tá com a com gente. 109 curtidas, é isso? Aí, tá vendo? É só pedir, irmão. Os irmãos esquecem. Eu aprendi uma coisa, os irmãos esquecem, aí a gente tem que chegar e pedir. Será né? que é a live que tava mais sendo esperada aí desses dias? Não. Da gente porque a gente ficou um bom tempo parado e essa é a primeira live de 2022 e eu creio que daqui pra frente o negócio vai ser bem maior. Tem coisas novas, né, pastor? Lindo chegando por aí. Então, a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida. Ou é tudo ou nada. Aí é forte. Por quê? Porque quando as pessoas desacreditarem de você, é aí que você tem que fazer com que elas acreditem em você, na sua chamada, né? Então, o que me fez eu estudar foi isso. Foi a rejeição, foi a humilhação, foi o desprezo, porque olharam pra mim e disseram, isso aí não vai ser pregador. Então, eu vou estudar. Você fez vários cursos de teologia, hoje a gente passou a tarde aqui, ele tá gravando uma série de vídeos pro canal dele. Inclusive, depois eu vou colocar, se você estiver assistindo depois, vai ter o link. Tem o link do Instagram dele na descrição, mas eu vou colocar também o link do canal do YouTube, que ele vai estar a partir da semana que vem, lançando uma série de mensagens lá no YouTube dele, né? E eu já vi que você tem um conhecimento maravilhoso, né? Tá estudando, tá trabalhando bastante pela obra do Senhor, mas vamos entrar numas polêmicas boas aí. Os cortes. O Lucas gosta de falar, né? O Lucas gosta de falar. Eu queria que você fosse bem sincero com a gente aqui. Bem sincero com a gente. A geração de pregador de hoje. Geração de pregador de hoje. Ele gosta dessas coisas. Rapaz, eu sou pregador, né? Na área da Bíblia. O senhor faz parte dessa geração de pregador de hoje? Aí eu posso dizer que depende, né? O nome é ligeiro mesmo. Depende, né? Depende, né? Porque a gente tem uma geração, né, de pregadores do coach, né? Eu chamo eles de coitado, né? Essa geração modinha, meu Deus. Né? Mas eu ainda sou um tipo de pregador que prego a palavra, né? Uma palavra revelada. Também tomo muito cuidado, né, com a questão da área teológica, porque tem muitas igrejas que não suportam determinados tipos de mensagens teológicas, né? Então a gente tem que ser pregadores equilibrados. Sim. Eu digo que o pão é a Bíblia e a teologia é o peixe. A Bíblia, se você comer ela, você se alimenta bem, mas se você não tomar cuidado com a teologia, ao se alimentá-la dela, ela te fere. Então, você tem que tomar cuidado. O pregador, ele tem que ser equilibrado. Um pregador de verdade, para mim, é aquele pregador que prega a Bíblia. Mas um pregador que tenha uma revelação dentro daquilo que ele está pregando, né? Sem fugir da mensagem, sem ferir o texto, né? Eu gosto de uma mensagem expositiva, aquela que você expõe o texto, né? E eu sou um pregador exegeta. Glória. Não exegeta, né? Então... E hoje tá difícil a gente achar hoje pregadores nessas características, que tá disposto a pesquisar na palavra, buscar na palavra. É algo que, infelizmente,
hoje é difícil de se achar, né? Então, assim, por exemplo, hoje você vê por aí, né, uma geração de pregadores que não tem um curso básico de teologia. Então isso é triste para nossa geração. Por quê? Porque muitos estão dando credibilidade a esses tipos de pregadores sem preparo nenhum, né? Então, o preparo bíblico e teológico é extremamente necessário. É extremamente necessário, né? Então, eu aconselho a muitos jovens que estão começando a pregar isso, que você se prepare biblicamente e se prepare teologicamente também. Sim. Né? Para que você tenha um ministério de excelência. Então, eu me preparei, né? Eu comecei a estudar, né? Pelo Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, né? Que é o IBAD, aqui de Pindamonhangaba, São Paulo. Inclusive, né? O nosso Ministério do Campo, nosso né? núcleo utiliza ele. O IBAD, né? Isso. E eu fiz o básico, o médio, né? E o avançado. Depois, né? Fiz bacharelado em teologia, né? Pelo Seminário Osana Bible School, né? Da Flórida, dos Estados Unidos, com o Dr. Alderi Nelson Rocha. Fiz algumas especializações com o Dr. Alderi, né? E também agora estou terminando, né, o meu bacharelado em teologia pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, né? Que é uma faculdade de nível superior, né? Então, eu digo isso para minha glória? Não, mas para a glória de Deus. Mas por quê? Porque todo pregador que prega e que preza a palavra de Deus, ele tem que estudar. Com certeza. Ele tem que se preparar, né? Eu sempre gosto de falar essa frase do pastor Napoleão Falcão. O pastor Napoleão Falcão disse que há 3 formas de você herdar o conhecimento, né? Há 3 formas de você adquirir conhecimento: herdado, pesquisado e revelado. Forte, hein? Não, vou repetir, né? Repete que é forte. Será que essa aqui vai pro réu? Faz Sei stories, lá. faz sei stories lá. de novo, pastor. Meu Stories Deus. de novo, pastor. Peraí. Esse homem tem umas frasezinhas aí. Vai. Há 3 formas de você adquirir conhecimento: herdado, pesquisado e revelado. Meu Deus. Há conhecimento que você herda de alguém. Eu já herdei conhecimento de muitas pessoas. Tem conhecimento que você adquire através de pesquisa. Mas tem conhecimento que é revelado. Aleluia. E esse conhecimento revelado só o Espírito Santo pode te dar. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Aí agora vamos ousar um pouquinho. Meu vamos Deus. ousar um Não pouquinho. seja tão ousado. Vamos ousar um pouquinho. Traz um revelado pra gente. Paulo, prepara os cortes bons aí. Faz uns cortes de transição boa aí que eu quero ver a cara do Lucas. Me faz aquela revelação sua lá que você falou pra mim à tarde. Tem Eu quero muitas, ver se- tem muitas. É, tem Deus do muitas. céu. Qual? Traz a aquela caneta. revelação Traz lá. a caneta lá. Eu posso falar aqui aquilo que você disse? Pode. Qual é a distância entre o céu e o inferno? Rapaz. Eu queria que essa... Tem como fazer corte essa aí, né? Tem. Agora eu não sei se precisa contar isso hoje. Acho que não dá pra contar hoje não, né? Você sabe que a maioria de muitos pregadores e cantores aí, se eles não tomarem cuidado, eles vão pro inferno. Cuidado, Gé. Sim. Cuidado, Isso aqui não vai dar polêmica, não, gente. Não, tá só o vice-presidente mandando comentário aqui, mas continue, Sério? fica à vontade. Pastor Divaldo, um abraço. Te amo em Cristo Jesus. A distância do céu pro inferno é 30 centímetros. Rapaz. É forte, profundo. Não, mas eu só tô começando. Eu digo que a nossa geração ela tem que tomar cuidado, porque a distância do céu pro inferno é muito pouca. Sim, 30 centímetros. Sabia ou não? Alguém aí que tá no chat aí, não? Vou ter que perguntar. Alguém aqui sabia disso? E aí, Lucas? Primeira vez Primeira vez? Você ouve isso aí? que escuto isso aí. Aí entra Não aquilo tenho que você nem tava ideia. dizendo. Tem algo da parte de Deus que é revelado. Sim. Isso aí, você teve as suas pesquisas, obviamente que tem parte de pesquisa, mas tem umas revelação da parte de Deus, né? Mas vamos deixar pra isso daí, você fazer um vídeo, uma série no teu Deixa canal. isso pra depois, e aí né? os irmãos ficam sabendo depois no teu canal. O que vocês acham? Essa aí eu vou deixar pro outro dia. Ah, não. Agora vai ter que falar.
Essa aí eu vou... Não, vai ter que falar agora. Cadê os irmãos aí, ó? Os irmãos que estão assistindo aí, ó, que quer saber aí, ó. Manda mensagem, vai ter que revelar esse negócio pra nós aí agora. Se os irmãos comentar aí, fala... O porquê né, 30 fala centímetros? Marcos, hashtag fala Marcos. Não, os irmãos estão comentando aqui no chat aqui? Será que tem Fala Marcos aqui ou não? Não, vai começar É agora, que, daqui a dá pouco. um delay. Tem um delay de um Aqui, minuto ó, mais ou quero menos. saber, já tem uma. Fala, vaso, outra. O negócio é assim. Entendeu? Rapaz, olha, não é causando polêmica, mas essa geração, se não tomar cuidado, tá mais perto do inferno do que nunca. Misericórdia. É. A distância do céu pro inferno é 30 centímetros. Meu Deus. E... Vocês querem que eu revele ou não? Revela, mas No final. Deixa pro final, Deixa pro né? final. Mas vamos lá. E aí? Não, agora eu só vou querer entender que eu quero que o senhor revele agora, porque senão eu tô preocupado aqui. Sério mesmo, tô preocupado. Por que tá preocupado? Sério? Rapaz, eu até achei que a distância, né, do céu pro inferno era tão distante, ia tão perto. É muito perto, né? O que é 30 centímetros? Um palmo, né? Uma régua. Isso aqui? É, uma régua. 30 centímetros? Meu Deus. Meu Deus. Mas vamos continuar, né? Você não vai deixar a gente assim, não, né? Os irmãos comentando aí, ó. Hashtag Fala Marcos, bora revelar o mistério, irmão. Quem que tá comentando aí? Quem que é que tá comentando aí? É que tem umas pessoas que... Luciana, Vitória, a minha mãe... Tem um tal de Boss FC, FF. Esses mistérios aí, os filhos pegam o celular, cria conta, o pai não sabe. É assim mesmo. Ah, não, isso aqui vai dar um corte muito bom, isso aqui, viu? Isso aqui vai dar um corte muito bom. O irmão Marcos, ele tava trazendo algumas palavras no decorrer da tarde, e tem muita coisa que tá claro no texto, né? Sim. A gente não precisa de muita coisa. Na verdade, né, o pastor Gesiel Gomes, eu não sei se eu falo essa aqui, mas eu vou falar, né? Que o pastor Gesiel Gomes, ele disse algo assim muito interessante, que a nossa geração pensa raso e quer falar profundo. Meu Deus. Rapaz, hoje é dia de fazer stories. Rapaz. Sério. E tem gente que pensa profundo, mas fala raso. Então, há esses dois tipos de pregador no nosso meio. Os que pensam raso e quer falar profundo. E os que pensam profundo, mas só fala raso, né? Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio, né? Não forçar tanto o texto, né? A ponto de feri-lo, né? Mas a Bíblia é uma fonte inesgotável, né? É verdade. Algumas pessoas olham pra mim e acham que eu sou um mestre com 25 anos, mas não é. Eu estudo desde os 13 anos de idade, né? Então eu me preparei para isso. Eu sempre gosto de mencionar uma frase de um filósofo grego, que ele diz que o meu conhecimento, o nosso conhecimento é uma gota d'água no oceano. E o meu ignorar é o oceano todo. Então, nosso conhecimento é muito pequeno diante dessa fonte inesgotável chamado Bíblia Sagrada, né? Então, não digo que eu conheço muito, mas aquilo que eu conheço eu gosto de compartilhar. Jesus, ele nos ensina isso, né? Que tudo que está em nossas mãos deve ser repartido, compartilhado, né? Então, o que eu tenho em meu coração, né, é poder compartilhar, né, com as pessoas que acompanham, né, a minha vida, o nosso ministério, é isso, né? Compartilhar o nosso conhecimento, as nossas experiências, né, a fim de que pessoas possam ser edificadas através da nossa vida. A minha oração é literalmente essa. A gente teve bastante grande esse papo, eu e o Lucas, no podcast com a Ágata, uma jovem pregadora muito amiga nossa, e a gente teve bastante esse papo, né? Porque há uma preocupação muito grande, porque a gente vem de uma geração sensacional de pregadores, né? Da década de 90, o início dos anos 2000 e tal. Aí hoje em dia a gente tem quem, né?
A gente tem quem? São poucos, né, pastor? Entendeu? Os pregadores e o pior de tudo, né? O pior de tudo. É aquilo que sempre é dito, né? A gente falou que a igreja, o exército da igreja, ela é sempre o único que destrói ele próprio. E aí tem gente que destrói falando, ele não consegue. Mas tem gente que é pior do que esse. Sim. Que é o que destrói falando. Sim. O que você tá falando é maravilhoso, é excelente. Porque a verdade é essa. Tem gente que chega assim e faz o quê? Traz uma palavra herege, Uhum. que amassagia o ego, que deixa a pessoa lá em cima. Aí o que o povo faz? Coloca ele como camarada mais famoso. Sim, sim. A gente viu aí o caso prático dos camaradas inventando de me chamar um pregador coach aí, filho de Jesus aí, de Billy Graham. Uhum. 10 minutos de palavra de Billy Graham equivale ao vídeo os canal do YouTube inteiro desse filho de Jesus. Sim. 10 minutos de mensagem do Billy Graham equivale a isso tudo. Sabe qual que é o problema da nossa geração? É que a gente quer fazer admiradores e não discípulos. Uau. O pastor Gesiel Gomes disse que a diferença de mim e muitos pregadores é que ao longo do meu ministério eu fiz admiradores e muitos fez discípulos. Então, a gente precisa entender isso, nós, pregadores. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Que a gente está correndo atrás de admiradores, quando na verdade nós deveríamos fazer discípulos. Então, o que vai, né, fazer com que o nosso ministério seja um ministério de excelência é isso. Que a gente não venha fazer admiradores, que a gente venha fazer discípulos. É totalmente diferente, né? Então, o que acontece? A gente estava comentando isso hoje, né? Sobre Malco, né? Sim. Você falando aqui sobre o uso, né, da palavra em cima dos púlpitos hoje tem se tornado um problema na nossa geração do século XXI. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Nós estamos vivendo uma geração não digo todos, porque nós temos muitos pregadores bons que pregam a Bíblia. Mas ao mesmo tempo que tem bons, também tem péssimos. Né? Só fala heresia. Então, o que acontece? Nós precisamos saber utilizar a palavra de Deus e aplicá-la com equilíbrio, sem ferir aqueles que estão ouvindo. E sabe quem na Bíblia não tinha equilíbrio na espada? Simão Pedro. Em João no capítulo 18, no versículo 10, que a Bíblia nos diz que Simão Pedro ele portava uma espada. Tipologicamente ou tipificamente falando, a espada é a Bíblia em nossas mãos. E Simão Pedro, ele portava uma espada e a Bíblia diz que ele puxou a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha. Em Levítico, capítulo 21, vai nos falar de 12 coisas que impedia um homem de exercer o ofício sacerdotal. E um homem, para exercer o ofício sacerdotal, porque não sei se vocês... Claro, que a maioria sabe que o sacerdote era o ministro. Ele ministrava diante de Deus. E para ser um sacerdote não poderia ter nenhum defeito, nenhuma deformidade no corpo. E se ele era servo do sumo sacerdote, ele estava se preparando para ser o ministro na presença de Deus. Só que quando Simão Pedro pega a espada e fere o servo do sumo sacerdote por nome Malco, os sonhos dele de se tornar um ministro na presença de Deus é destruído. Você sabe qual que é o problema da nossa geração? Eu vou ter que falar para essa câmera aqui. Sabe qual que é o problema da nossa geração? Que eu sei que vai ser compartilhado? Que muitos usam a espada para ferir quem é servo. Meu Deus.
Oh, meu Deus. A falta de equilíbrio em usar a espada fere os outros sem os outros merecerem. Tem muita gente dentro da igreja ferido porque tem pessoas no púlpito que não sabem usar a espada e só usa a espada para ferir os outros. Ah, meu Deus, isso é tremendo. Por quê? Olha o que Jesus ele é tremendo quando ele quer ensinar alguém. Quando Jesus viu a orelha de Malco, o que ele faz? Ele pega a orelha de Malco, que está no chão, e coloca no lugar. Sabe o que Jesus estava ensinando para Simão Pedro? Que se você quiser resolver alguma coisa, você não resolve ferindo, você resolve restaurando. Aleluia, glória a Deus, forte. Tremendo. Porque tem pessoas que querem resolver problemas ferindo os outros. Meu Deus. E para piorar, usando a Bíblia. Mas você não resolve ferindo, você resolve restaurando. É diferente. Que Deus levante na nossa geração uma geração de pregadores que parem de usar a Bíblia para ferir os outros. E passe a usar a Bíblia para restaurar a vida dos outros. É totalmente diferente. Então, nós precisamos entender isso. E tem gente que não analisa esse texto. Eu não sei se vocês já chegaram a ler. Vocês que estão aqui, eu tenho certeza que já leram isso. Jesus manda ele levar a espada. Sim. Jesus manda. Você já parou para analisar nisso? Antes deles saírem, quando eles estão indo para o Getsemane, Jesus manda ele pegar a espada e levar. Sim. Antes. Jesus, certamente que o Senhor Jesus estava querendo ensinar algo a Simão ali. Jesus estava querendo ensinar algo. E a gente precisa literalmente aprender que às vezes Deus ele quer nos ensinar, só que a gente precisa tomar a postura de, antes da gente querer fazer, tem que esperar o tempo de Jesus, né? O Senhor Jesus, ele sabe o que faz. Sim. Né? É muito forte isso que o Marcos está falando. Eu acho que um resumo tremendo disso aí é que acho que a palavra de Deus ela não cria feridas, né? Na verdade, ela sara feridas, né? E o problema maior, Marcos, é essa questão. A gente falando dessa questão de pregadores, né? E voltando ao ponto que nós começamos no início, sobre a geração de pregadores. Muitas das vezes eu acho que a gente se preocupa muito, pastor, com os pregadores. Mas o problema vai muito além disso. Eu acho que o problema alcança um patamar tão maior quando a gente vê a geração de pessoas que eles estão levando. Entendeu? Porque uma coisa é o que o senhor falou aí. Pessoas que usam uma palavra para ferir. E a palavra ela não vai ferir, ela vai te curar. Agora, vai mais além do que essas pessoas que usam a palavra para te ferir. As pessoas que usam a palavra para meio que massagear o seu ego. É aquela questão que a gente sempre volta, que o senhor falou. São pessoas que estão te anestesiando. E essa anestesia é aquela coisa, irmão Marcos. É uma palavra que eles falam muito, né? Que a graça ela é um oceano, a graça de Deus, né? E cada vez que você pecar, você dá uma mergulhada. Você vai mergulhando cada vez mais. Então, é pretérito para você continuar pecando e mergulhando nessa graça que é o oceano. Eu acho que a palavra de Deus vai muito além disso, né? Mas eu digo assim que a nossa geração abusa da graça. Sim. Muito. Isso aqui é sério, hein? A nossa geração, pastor Célito, Lucas, abusa da graça. Por quê? Eu vou perguntar aqui pra vocês, eu não sei se o pessoal vai querer saber por quê. Mas viver debaixo da graça é pior do que viver debaixo da lei. Não. Sabia ou não? Forte. Hã? Não, o que vocês acham? E aí, pastor Célio? Isso é tremendo. Viver debaixo da graça é pior do que viver debaixo da lei? Viver debaixo da graça é mais difícil do que viver debaixo da lei. Eu vou provar. E aí? Não, porque a nossa geração pensa que viver debaixo da graça 1000 maravilhas. é mais fácil. E alguns usam até a graça como escudo de proteção das coisas erradas que ela quer fazer. Exato. Porque acha que viver debaixo da graça é mais fácil. Não. Viver debaixo da... Eles acham que viver debaixo da lei é mais difícil. Não. Viver debaixo da graça é muito mais difícil. Eles pensam que viver debaixo da lei é difícil. Não. Mais difícil é viver debaixo da graça. Por quê? Eu vou lhe explicar.
No Antigo Testamento, olha só, a nossa geração, às vezes, peca por falta de conhecimento. Sim. E foi por isso que eu disse, e no final eu vou dizer que muitos da nossa geração estão mais perto do inferno do que elas imaginam. Por quê? É só 30 centímetros. Mas eu vou explicar por quê. A nossa geração pensa que viver debaixo da lei era mais difícil. Mas é viver debaixo da graça que é mais difícil. Por quê? Porque no Antigo Testamento, uma morte para ser considerado morte tinha que ter derramamento de sangue. Não, para ser pela lei, para uma morte ser considerado morte, tinha que ter derramamento de sangue. Jesus querendo espiritualizar aquilo que já estava espiritualizado, sabe o que Jesus disse? Se alguém odeia o seu próximo ou o seu irmão, já é homicida. Não, tô falando no tempo da lei, eu tô falando do tempo da graça. Meu Deus do céu. Tô falando no tempo da graça. Jesus disse isso. Se alguém odeia o seu próximo, já é homicida. Não precisa nem derramar sangue para matar. É só você odiar. Nossa. Então viver debaixo da graça é difícil? É. Muito mais difícil do que viver debaixo da lei. Vou lhe provar. No Antigo Testamento, para um adultério ser considerado adultério, tinha que ter um cópula. Tinha que ser catado no ato e tinha que ter um cópula. Ou seja, tinha que catar o homem e a mulher. Você lembra quando os fariseus levaram aquela mulher até Jesus? Sim. Que ela foi pega no ato de adultério? Pois é, só apresentaram a mulher. Cadê o homem? Meu Deus, é forte. Hã? Entendeu? Por quê? Porque no Antigo Testamento não é assim. Tinha que ser catado no ato e outra, tinha que ter o cópula, ou seja, tinha que ter o homem e a mulher. Sim. Hã. E na graça? Na graça? Hã. Já peguei Só isso de aí. olhar, só de pensar, desceu Já no pegou. coração. Jesus disse: se alguém cobiçar a mulher do próximo, já é adulta. Meu Deus do céu. Não precisa nem catar no ato, só de olhar. Então, E não precisa viver de dois. Não, só de olhar, já Sozinho. cometeu. Então, Meu sabe Deus. qual que é o problema da nossa geração? Acha que viver debaixo da lei era difícil. Não, difícil é viver debaixo da graça. Meu Deus do céu. Aí o povo, sabe o que o povo faz? Eu vou farriar. É. Eu vou fazer o que eu quero. Por quê? Porque eu tô debaixo da graça. Eu sei que Jesus vai me perdoar mesmo. Tá mais perto do inferno do que ele imagina. Porque viver debaixo da graça é muito mais difícil do que viver debaixo da lei. E aí, sabe o que as pessoas fazem? Pegam a graça e usam a graça como escudo de proteção das coisas erradas que ela quer praticar. Sim. Entendeu? Então, nós estamos vivendo na graça. E viver debaixo da graça está sendo muito mais difícil do que da lei. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Nós temos que tomar esse cuidado. Entendeu? É difícil. Meu Deus do céu. Espiritualizando isso aí, né? O que tem de homicida, então. Meu Deus do Adúltero. Rapaz, o que tem de homicida dentro da igreja, meu amigo? céu. Dentro da igreja, durante o culto. Durante o culto. Cometendo Te durante. odeia, quer te matar, quer te... Misericórdia. Meu Deus do céu. irmão. Entendeu? A gente ri pra não chorar. Entendeu? Então, Mas é forte. Então- Revelação profunda, mano. não. E outra coisa, as pessoas, por falta de conhecimento, olha só. Algumas pessoas pensam que Adão caiu depois que ele pecou. Mas é o contrário. Ele já estava caído antes de pecar. Tem muita gente que nunca pecou na igreja, mas ele já está caído faz muito tempo. Já está caído faz muito tempo. Entendeu? O povo fala assim, não, Adão pecou, caiu. Não, ele já estava caído, por isso ele pecou. Entendeu? Então tem muita gente na igreja caída. Só não pecou. Entendeu? Então, tem muitas pessoas assim no nosso meio. Entendeu? Então, a nossa geração é preocupante por isso. Né? Então, a gente tem que viver, né, uma vida ilibada na presença de Deus. Né? A gente tem que tentar... não digo porque a gente é imperfeito.
Mas a gente tem que tentar viver uma vida, né, de santidade, né, uma vida de comunhão com Deus nessa geração que nós estamos vivendo, né? Que usam a graça como escudo das coisas erradas que ela quer praticar. Então, é isso, né? Geraçãozinha aqui, meu Deus do céu. Sim. Vamos fazer o seguinte, pra gente já caminhar pro final, a nossa hora já chegando já quase 9 horas da noite. Pra gente já começar a caminhar pro final. Conta o mistério lá, vai. Dos 30 centímetros? É. Eu tô esperando até agora. Depois conta, segura esse povo aí. Não, o que eu achei interessante, sabe o que é? É que o pastor Cieli falou assim que o Lucas é o que mais falava na live, ele não falou nada. Não, hoje eu tô só pra aprender, irmão. Só Meu absorver. Deus. Eu quero só absorver. Rapaz, se você tivesse aprendendo, eu tava escrevendo. Porque se eu perguntar pra ele se ele guardou alguma coisa, será que ele guardou? Oxe, pergunta aí que eu falo agora. Meu Deus. Rapaz, essa massa cefálica tua é divina, hein? Mistério. Sim, mas... Mais forte, tremendo. Temos algumas perguntas. Deixa eu falar, não, vamos aqui pro que interessa. Quando que o senhor vem pra São Paulo aí? Hã? Pregar aqui. Eu já tô em São Paulo. Não, mas pra ficar. Pastor Cieli tá cheio de obreiro lá em Vargem. Eu disse pro pastor Edivaldo esses dias com o pastor Cieli que quanto mais perto do rei, mais perto da espada. Sim. Meu amigo, não faça o pastor Cieli me dar espadada, meu amigo. Tô perto dele. Tô perto dele, né? Então, o que acontece? São Paulo é terra boa, né? São Paulo é terra boa. Eu não sei se vão me receber aqui depois dessa live, né? Mas... Tem pergunta aqui, ó. Tem pergunta manda aqui. aí. Pra gente encerrar. Quando descobriu o chamado, eu creio que já tá meio que respondido desde o começo lá da transmissão, né? Já pregou sem querer pregar? Se eu já preguei sem querer pregar? Já. Já sim. Teve vezes assim que eu não queria pregar, mas pela necessidade, às vezes tinha alguns pastores que às vezes tem, né, pastores que às vezes não tem um obreiro que pregue ou que ensine, né? E então a gente vê que ele tem essa necessidade de alguém que pregue, né? Seja em um culto de domingo, seja em qualquer outro tipo de culto, né? Então, já teve vezes de eu querer ficar em casa, não querer pregar, mas pela necessidade também e pela amizade também a gente acabou indo, né? E pregando, mas já teve momentos sim de eu não querer pregar, né? E acabar pregando, né? Não sei se esse é o sentido da pergunta, né? Porque às vezes a pessoa pode estar perguntando, Marcos, você já teve vontade de não querer pregar mais, ou seja, desistir, né? Se foi esse sentido dessa pergunta também, sim, né? Muitas vezes, né? E nem todo mundo que tá no ministério. Só que a gente, só que assim, por exemplo, eu sou um pregador, certo? Vai ter dias que você vai pregar bem, mas vai ter dia que você também vai pregar mal. Um dia o problema tá na mensagem, outro dia o problema tá no povo, né? Tem dia que você pregou uma ótima mensagem, mas o povo não recebeu a palavra. E outro dia, né? A mensagem não foi tão boa, né? E o povo tava, né, querendo... Mas como interpretar isso aí, então? Hã? Como interpretar essa situação? Como? Porque muitas vezes você sai meio cabisbaixo da igreja. Rapaz, mas eu deixei tudo e nada. Não, às vezes, é porque assim, por exemplo, eu mesmo tenho muita mensagem. Eu tenho mais de 250 mensagens. Então, o que acontece? É pouca, mas tem, né? Então, assim, o que acontece? Às vezes, na correria, né? Às vezes, vamos supor, hoje é terça-feira. Amanhã alguém me convida para pregar e não dá tempo de eu preparar uma mensagem. Eu já tenho que pregar uma mensagem que eu já tenho pronta. Isso qualquer pregador faz. Tem pregador que repete mensagem. Isso é normal. Qualquer pregador. E às vezes, às vezes você repete, às vezes você vai pregar numa igreja uma mensagem que você já pregou várias vezes. E às vezes aquela mensagem que você vai pregar amanhã não é aquela mensagem que o povo estava precisando, né? Às vezes acontece, entendeu? Então às vezes você prega uma mensagem que às vezes não vai fluir. O povo não vai receber a mensagem. Mas às vezes também o problema não está no pregador e nem na mensagem, está no povo, que não recebe a mensagem que foi pregada, né? Então é totalmente diferente, né? Eu já saí frustrado. Às vezes eu pregava com todas as minhas forças, mas também
eu via que o povo não recebia. Eu falei, meu Deus, será que o problema Terra estava em mim? seca. Né? Meu Deus. Passarinho de semeador, a semente caiu. Entendeu? Na terra, né? Porque eu vou te falar pra você. Você sabe por que Deus escreveu na tábua de pedra? É forte também, mas revelação. Já veio Uma outra, revelação. Essa daí você não me falou à tarde. Ah. Peraí, vamos lá. Porque o povo de Israel não estava conseguindo guardar a palavra de Deus. Então Deus tem que escrever em pedra. Porque Deus achou mais fácil que as palavras fossem guardadas na pedra Meu do que Deus. no coração do povo. Meu Deus do céu. É. Coração mais duro que pedra. Você pode ver que a pedra guardou a palavra. O coração do povo não. Então Deus achou mais fácil guardar a sua palavra na pedra do que no coração do povo. Coração do povo. Porque o povo não queria receber a sua palavra. Se converte, crente. Se converte, meu amigo. Não, se eu pregar agora hoje e a igreja não receber, é coração de pedra, irmão. Tem umas Mas boas Deus aqui. quer, ó. Deus quer forte, colocar Deus Marcos. quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração novo, né? Isso aí. Salmo 52, quem sabe? Mas é forte. sabe Qual que é o acontece. mais importante? A unção ou o estudo? A técnica? Hã? Qual que é o mais importante? A unção ou a técnica? Mas técnica a gente aprende, né? Mas a unção é diferente. Para você adquirir unção, você tem que pagar um alto preço. Entendeu? Técnica você aprende, né? Alguns estão me ouvindo aqui, aprende uma técnica minha, né? Falando nas linguagens, né? Da nossa língua portuguesa, né? Os vernáculos da língua portuguesa, né? As técnicas de uma mensagem, né? Por exemplo, uma mensagem. Qual que é uma técnica de uma mensagem? A mensagem tem tema, introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim. É uma técnica. O pregador aprendeu essa técnica e a mensagem dele vai ser um sucesso. Mas a unção é diferente, né? A unção você só adquire através de oração, né? Através de jejum, você pagando um preço, né? E vou dizer algo aqui, pode entristecer alguns. Alguns têm unção e outros não, né? Unção e outros não, né? Então, Trocadilho. não, ele demorou um pouquinho pra pegar, peguei. Eu tô conectado aqui nesse negócio aqui. Unção, Jéssica, canta aqui pra despertar. Meu Deus. Uns são, outros não. Então, Muitos são chamados. então assim, a Bíblia diz o quê? Crescei na graça, unção e no conhecimento, Sim. né? Então os dois andam juntos. Você tem que ter unção e conhecimento. Se você tiver essas duas coisas, você vai ter um ministério de sucesso, né? Você vai ter um ministério formidável, um ministério que influencia, porque você tem um bom pregador hoje, ele tem essas duas coisas, ele tem unção e tem conhecimento, Sim. né? Então, conhecimento você adquire com o passar do tempo. Ou no mínimo um pregador sério. Sim. Né? Não precisa nem ser bom. Ele só precisa ser compromissado. Sim. Ele tem que buscar os dois, Aham. né? Ele tem que buscar os dois. Geralmente pregamos o que vivemos. Você já pregou uma mensagem que ainda não viveu? Quem fez essa pergunta aí? Jezefé. Ô, Jezefé. Dias. Essa aí. Isso, ó, Eu tô achando que ele tem pregado Não, muito não, que não, ele não. não viveu. Tem perguntas, né? Que não confronta, afronta, né? Não, mas então. Tipo assim. Eu pregar uma mensagem que eu não vivi. Eu entendo assim, que nem, por exemplo, eu prego toda semana na igreja, Sim. eu dou ensinamento. Eu entendo que, pelo meu caso, pastor de igreja, culto de ensinamento, eu tenho que pregar a necessidade da igreja. Culto de ensinamento. Só que geralmente eu também prego nas nossas congregações e tudo mais. Nem tudo que você prega, literalmente, você viveu. Mas você, no mínimo, aprendeu com a palavra. Sim. Então, por exemplo, tem pecados que eu não cometi, que eu não vivi, mas que eu aprendi na palavra. Então, existe sim essa questão
No meu ver, existe sim essa questão da gente pregar o que a gente viveu Por exemplo, e testemunhar, só que tem o contrário também. Tem coisa que a gente aprende aqui, ó, Vai que a gente não soltar precisa viver. Ele vai soltar mais uma. Não, ele vai soltar hoje. Já vou Não, até me proteger. eu falei assim, meu Deus, me ajuda aqui, né? Me revela, né? Pra me responder pro Jéssica, né? Já sim. Na cara. Eu já preguei muitas coisas que eu não vivi. Por exemplo, eu já preguei, né? Que Deus ia dar uma casa e eu não vivi isso, porque eu não tenho casa própria. Eu já preguei uma coisa que eu não vivi, entendeu? Por exemplo, quantas vezes eu já preguei, ó, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, né? Eu não vivi isso, né? Então tem coisas que a gente prega, a gente ainda não viveu. Porque a falsa ideia que a gente tem, o fulano não prega o que ele vive. Tem coisas que a gente prega e não viveu mesmo. Entendeu? Muitas coisas que a gente prega ou profetiza na vida de alguém, às vezes a gente não viveu ainda. Né? Não quer dizer, mas eu acho que esse o tema camarada aí, tá em pecado, né? Eu acho que ele vai mais além, essa questão prega o que ele não vive, vai muito palavra mais além. exortativa. Porque o povo pensa assim, por exemplo, o fulano tá pregando uma coisa que ele não vive. Aí o povo pensa que tá pecando. Não, mas isso aí vai muito mais além, entendeu? Tem muitas coisas que a gente prega e a gente não viveu. Exclui essa pergunta do Gé do Insta aí, vai. Tem outras dele aqui, eu posso fazer as perguntas? Pode. Eu quero daqui a pouco entrar na carne, né? Já tá na hora. Ô, Glória, já tá cheirando. Já tô sentindo um cheiro. Ele pediu também um conselho pra geração, mas eu creio que no decorrer daqueles períodos lá, você já deu alguns conselhos bons, né? Pai, já estamos chegando a quase 300 pessoas. Acerca de estipular valor, quanto você cobra pra pregar? E se cobra? E se não cobra? Eu vou mais além nessa pergunta. E se o senhor não cobra, o senhor acha certo estipular um valor? Olha, eu digo assim que na Bíblia, né, o sacerdote, quando ele ia ministrar diante de Deus, né, oferecer sacrifícios, ele tinha direito a duas coisas: ao peito e à coxa do animal direito. Então, quando ele ministrava, ele tinha o direito de receber aquilo que ele ministrou no altar. Sim. Aí eu pergunto, por que os nossos pregadores também não podem receber aquilo que eles ministram no altar? Não vejo nada errado disso. Mas só que eu vejo qual que é o problema? Qual que é o problema hoje? Exigem muito. O peito tá caro, né? Entendeu? A coxa também. Entendeu? Exatamente. O peito tá caro, viu, meu amigo? Chegou no ponto crucial. É crucial. Entendeu? Não, sim. Porque hoje muitos pregadores e cantores são muito exigentes, né? E às vezes eles estão sugando demais as igrejas, né? E o resultado não é muito aquilo que as pessoas estão esperando, né? Então, assim, por exemplo, quando eu sou convidado para pregar, muitos pastores já me perguntaram: Marcos Túlio, você cobra para pregar? Eu falei, não. Só que a gente precisa aprender o quê? Princípio de honra. Sim. Carro não anda com água. Carro não anda com ar. Carro só anda com gasolina. Entendeu? Tem alguns pastores que acham que pregador vive pela fé. Pois é, e se a fé acaba no meio do asfalto? Aí acaba a fé. Entendeu? Então, o que acontece? Alguns pastores perguntam: Marcos Túlio, você cobra para pregar? Não. Mas um pastor que entende de princípio de honra, ele sabe que o pregador, ele precisa, né, de uma oferta que venha arcar, né, com as despesas, né? E o quê? Se ele tiver um princípio de honra também, ele sabe que, por exemplo, eu tenho família. Sim. Né? Mas tem lugar que só te dá gasolina, que né? Nem então... que nem meu pai fala. De vez em quando meu pai falava bastante isso, eu acho muito, muito engraçado, né? O povo tem a mentalidade que o carro não anda sem gasolina. Sim. Só que não tem a mentalidade que a gasolina não abastece a barriga do pregador e do cantor. Por quê? Então, geralmente, só gasolina. Obrigado por lembrar do cantor. Não, quando eu falo pregador, gente, eu tô falando do cantor também. Então, o que acontece? Quando eles perguntam: Marcos Túlio, você cobra? Quando você cobra,
para pregar. Aí eu falo, não, eu não cobro. Mas quanto você pode abençoar o meu ministério? Aí é o que... Sim. Se o senhor puder me abençoar com uma oferta, Pronto. né, para abençoar a minha vida, a minha família e também uma oferta para arcar com as despesas, Isso. né, do meu translado, né, da minha cidade para outra cidade, fechou, entendeu? Então, só que assim, eu não exijo. Só que muitos pastores não aprenderam esse princípio de honra. Olha, já cheguei a pregar em igreja que eu ganhei R$8. Misericórdia. Não dava nem para pagar o ônibus, entendeu? Tá aqui, Você recebeu ainda? tá aqui o Jéssica Porque aqui. eu não recebo. Tá aqui o Jéssica. que foi Como pra diz o igreja. mineiro, né? Melhor pingar do que secar, né? Eu prefiro que pingue R$8 do que não pingar nada, eu né? vou Então, falar pra você, eu tive uma experiência, entendeu? até comentei com o Gé, né, Gé? Acho que umas semaninhas atrás eu fui pregar na igreja aí. Perguntou se eu cobrava. Eu falei, não cobro não, varão. Me ajuda aí, eu só vou com o meu carro, me ajuda na gasolina, né? Uhum. Aí terminei, preguei, foi uma benção, tá? Me deu um envelope fechado. Aí venho dentro do carro, quando eu abri o envelope, meu Deus do céu. Eu não consegui dormir a noite não, varão. Falei, varão, acho que esse cara tá em outro país, porque a gasolina não deve estar tão barata desse jeito não, irmão. Quem dera. Mas é benção, é benção. E tem gente que leva ao extremo, né? Que nem Não, a gente sim. tem o Jéssica aqui, que já passou por exemplo específico mesmo, dele ter ido com o dinheiro do bolso dele, ele não ter dinheiro pra voltar. E tipo, se ele não acha uma carona, ele ia voltar de pé. Uhum. Porque eu acho que até o Pai do Senhor no final do culto não teve. Então a Meu gente tem Deus. que abrir a nossa muitos mente pra pastores- entender isso daí, É, né? muitos pastores precisam aprender sobre o princípio de honra, né? Tem que aprender a honrar os pregadores, né? E os cantores também. Mas aí, ô Marcos, mas aí se a gente for mais além do que isso aí. Mas o problema tá quando, por exemplo, assim, essa questão de honra e não honra. Aí quando você traz uma pessoa que é conhecida, você honra ela ao extremo, meu irmão. Como é que pode? Então, Aí você paga o hotel, você paga o translado, que- dá um que- valor absurdo de oferta. É isso que deixa doido. Por exemplo, um camarada vai chamar Marcos Túlio pra pregar, aí vai falar assim, não vou dar só a gasolina pra ele. Quem sabe depois Entendeu? desse podcast aqui alguém tem misericórdia não de vou mim, dar né? Não vou dar nem a gasolina pra ele. Aí vai e fala, não, mas eu tenho vontade de trazer tal pregador. O tal pregador cobra R$2.000, Sim. passagem aérea, hotel. Aí os camaradas faz de tudo pra só pagar. Aí, Só que, por aí exemplo, fica feio. por exemplo, igual eu, Marcos Túlio, falando de mim, eu investi muito alto no Eu meu ia falar ministério. sobre isso. Eu ia falar sobre isso. Né? O Jéssica, por exemplo, está investindo no seu Sim. ministério, né? Então o que acontece? Você tem que se valorizar. Tem que ter um entendeu? retorno, né? Sim, você tem que se valorizar, entendeu? Eu ia Então, falar assim, sobre isso. Porque os pastores, por que a igreja paga altos valores para pregadores e cantores? Por quê? Porque eles têm nome. Exatamente. Entendeu? Então, pra quem não tem um nome hoje na mídia aí, não é famoso, eles pagam qualquer valor. Então, assim, não é assim, entendeu? Então, assim, a gente tem que se valorizar, entendeu? Se vai chamar pra pregar ou cantar, não exija valor, mas fale, olha, como você pode abençoar o meu ministério? Se eu puder me abençoar com as despesas e uma oferta, né, para abençoar minha família, né? Porque tem família, gente. Entendeu? Então, assim, é isso que muitos pastores precisam entender isso. Ô Marcos, né? se tornou comércio? Eita. Sim. Em muitos lugares. Né? Tipo assim, eu não posso, como é que fala? Eu não posso generalizar aqui isso, entendeu? Sim. Porque muitos vivem da obra, entendeu? Outros exigem da obra, né? É. Mas muitos vivem da obra, entendeu? Então, precisa vender os seus materiais, não acho isso errado, né? Mas infelizmente hoje isso já virou comércio. É um Virou. negócio de troca, entendeu? Então, Tanto que assim, o meio gospel, Sim, ele é um sim. comércio tão valorizado que o povo do secular, cantor do secular, tá gravando gospel. uhum. Por que quer ser crente? Não. Porque quer abranger um pouco desse comércio, né? Que infelizmente tem Mas se transformado. então isso virou comércio, entendeu? Só que o problema desses cantores seculares que querem cantar música gospel, eles só tem um problema. Qual é? Eles têm Jesus na mente, só não tem Jesus no coração. Ui. Meu Deus, anota essa daí. Eles têm... Não, eu acho engraçado, né? Eu acho engraçado. Os crentes... meu Deus, os crentes de hoje, eles veem um cantor secular cantando música gospel e falam, meu Deus, olha, que bênção. Deus abençoe, né? Acha que é uma maravilha. Só que, gente, esses cantores seculares aí,
eles têm Jesus na mente, mas não tem Jesus no coração, porque o coração deles não foram transformados, entendeu? Então, isso tá se tornando um problema no nosso meio, entendeu? Então, infelizmente, o povo perece por falta de conhecimento, né? Aleluia. Vamos acabar por aqui? Não. Por que não? Uns 30 centímetros. Ai, a gente já estamos já pra encerrar. Libera logo esse manto aí, Vaso. Solta esse mistério aí pra mim ver se o Lucas vai acreditar ou não nessa revelação da parte de Deus. Dos 30 centímetros? É a distância entre o céu E o Do inferno, são sim. 30 centímetros. Será que essa vai pro Hells, não? Eu acho que não, né? Porque né, o Não, Désio a gente vai ali, fazer tá... uns cortes do bom depois aqui. Depois nós faz uns cortes bons. Então, não sei se a maioria sabe, né? Mas quantas pessoas estão nos assistindo aí? Aqui 200 e... Aqui não, 151. 151. Já baixou já, é? É. Meu o Deus. meu tá 159, no outro tá 200 e pouco. Não, quando se atualiza, ele diminuiu mesmo. Tem 151. É. A distância do céu para o inferno é 30 centímetros. Alguns falam assim, esse camarada tá falando heresia aqui, né? Não, mas Sim. a distância do céu é 30 centímetros. Por quê? Já foi comprovado pela medicina que a distância do cérebro para o coração é 30 centímetros. Entendeu, né? Vou explicar. Meu Deus, eu já peguei. Já pegou? Peguei. Já foi comprovado que a distância do cérebro para o coração é 30 centímetros. Agora lá vai. Se a palavra de Deus que nós ouvimos num culto de domingo, num culto de doutrina, numa escola dominical, não entra aqui na nossa mente e desce para o coração e transforma o coração, o fim é inferno. Meu Deus. Se o que nós ouvimos não muda a nossa mente e o nosso coração, o fim é o inferno. Então a distância do céu para o inferno é 30 centímetros. Desceu pro É isso aí. coração. Sim. O que o apóstolo Paulo falou. Que haja renovação na vossa mente, para que possais experimentar qual é a vontade de Deus na nossa vida. Boa, perfeita e agradável. Aleluia. Então, a gente fala isso aqui e alguns falam, mas esse camarada tá doido. Não. A distância é essa, 30 centímetros. Né? O que vai definir se a pessoa vai pro céu ou pro inferno é isso aqui. Aqui ou aqui? Entendeu? Tem gente que tem Jesus na mente, mas não tem Jesus no coração. É por isso que vive uma vida de qualquer jeito. Porque ele conhece Jesus aqui, mas ele não conhece Jesus aqui. Entendeu? Por isso ele não tem um coração transformado. Então a distância do céu pro inferno é 30 centímetros. Meu Deus. Entendeu? Aleluia. Você tirou algumas fotos aí? Então Jesus? a gente não só precisa ter uma mente transformada, a gente precisa também ter um coração transformado. Aleluia. Entendeu? Então a gente vai fazer o seguinte, né? Enquanto o Jéssica tira umas fotos aqui, nós vamos fazer alguns agradecimentos e tecer algumas palavras finais, né? Então, vamos começar por você, né? Sim, sim. Uma palavra final aos nossos ouvintes. Você queira deixar para todos eles uma palavra de meditação ou um conselho, né? Como um jovem pregador, você quer deixar aos nossos ouvintes aí, em nome de Jesus. Sim, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade singular, única, a qual Ele concedeu a mim, ao meu ministério, à minha família. Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo nesse momento, e eu creio que tem pessoas que estão nos assistindo e vão nos assistir posteriormente, esse podcast aqui, que você nunca desista dos seus sonhos, independentemente do que você passe. Independentemente do processo que você passe ou esteja passando. Creia nas promessas de Deus na tua vida. E acredite que você vai chegar muito longe que você possa imaginar. Que você vai pisar em terras que você nunca pisou. Que você vai vivenciar coisas que você nunca viveu. E eu sou prova disso. Então, eu quero agradecer a Deus pela vida de muitas pessoas, né? Amigos, a minha família que nos assistiu aqui.
né? Pessoas que acreditaram na minha vida, acreditaram na minha chamada, no meu ministério, e hoje eles estão vendo o que Deus tem feito na nossa vida, né? Então, essas são as minhas palavras, né? Direcionadas àqueles que estão nos assistindo, e também quero agradecer aqui algumas pessoas especiais, como por exemplo a minha esposa, Luciana, agradecer ao pastor Ciélio, pastor Antônia. Acredito que se não fossem esse casal, acredito que nada disso estaria acontecendo. Foi pessoas que nos recebeu muito bem ali quando a gente mudou para o interior de São Paulo. E agradeço ao pastor Ciélio, ao pastor Antônia, também toda a família. Quero agradecer aqui ao pastor Cieliton, né, que é o nosso secretário, né, da nossa igreja, né? E como sempre digo, né, a gente tem que estar perto de gente boa, né? E eu estou aqui perto de pessoas boas aqui, como o pastor Cieliton, né? Também o Lucas, o Jézerfer. Mas esse nome é Jézerfer Azaf. Meu Deus. Também ao Paulo. Eita, pequeno. O nome Paulo, né, significa pequeno, né? Então eu quero agradecer aqui, né, a vocês, né, pela oportunidade de poder estar participando aqui desse podcast, né, desse bate-papo, e que Deus continue abençoando a vida de vocês, a vida do pastor Cieliton, sua família, a vida do Lucas, a sua família, também o Jézerfer, né, esse jovem cantor aqui, que eu acredito que, quem sabe, eu participo de um clipe, né? Eu não sei quanto que ele vai cobrar, né? Porque depois de hoje eu acredito que não vai ter exigência, né? Vai sair de graça, né? Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Amém. Antes de dar para o Lucas encerrar aqui a fazer as palavras dele finais também, né? Eu só quero, desde já externar o convite para uma próxima oportunidade. Não, tem Você que está voltar. conosco, né? Tem que voltar. E não só quero externar o convite para essa oportunidade, mas a gente está já adiantando para os irmãos. Nós teremos o podcast Resiliência, ele vai ser em formato de temporadas. E uma das temporadas a gente vamos trazer debates. Então, desde já, está mais do que convidado. Eu vou passar anteriormente Vai ser forte. temas, né? E trazer umas pessoas boas para debater biblicamente assuntos que a gente saiba que sejam importantes e edificantes. E infelizmente às vezes as pessoas não têm a condição de ter o estudo que você teve, ter o estudo que eu tive, e aí quem sabe através de um embate, de um debate de entendimento bíblico o negócio anda. Então já está formulado o convite. Vai ser tremendo. E vai ser mistério o negócio, né? Hoje o que está chamando a atenção dos crentes é polêmica, né? Então, debate. Sabe um debate aí, né? O povo não, né? Não Meu Deus do céu. Vai rolar. Vamos marcar. Então tá. Vamos começar agora já? Vamos falar sobre o que então? Vamos falar sobre predestinação? Meu Deus, ele é doido pra falar sobre a questão do predestinação e livre-arbítrio aqui no podcast Resiliência. Eu falei, tá chegando o tempo, tá chegando a oportunidade. Eu só quero dizer que todos fomos predestinados. Olha, meu Deus. É forte. Deixa o presidente te ouvir. Luquinhas, dê também os seus agradecimentos. Deus abençoe, gente. Irmãos, é só agradecer a Deus, né? Pela oportunidade. 1º de 2022 e aberto com chave de ouro. Certo. De ouro, né? Marcos, Deus abençoe a sua vida. Prazer em te conhecer. Prazer é meu. Conhecimento que você trouxe hoje nos trouxe muito enriquecimento, né, pastor? Meu, e eu fico abismado assim. 25 anos? Não parece, mas sim. 25 anos, pastor. Tem idade de ser meu filho. Não, brincadeira. Mas é que eu tenho 28. 28 com cara de 18. Mas é uma... E esse cabelo aí, hein? É uma verdadeira... Eu fiquei com inveja desse cabelo pra trás, meu amigo. Hein, Marco? Mas é sério, é uma verdadeira referência pra gente ver que um jovem de 25 anos, compromissado com a palavra de Deus mesmo, isso é... A gente procura se espelhar em algumas pessoas, né? E a gente acaba se decepcionando, né? Sim, a gente procura olhar pra algumas pessoas aí renomadas e ver um jovem como você, né, pastor? Eu tenho exemplo do meu pastor aqui, né? 2 anos mais velho que eu, já é pastor setorial, faz parte da diretoria do setor. Então, para mim é um privilégio estar com o pastor, com o Marcos e aos irmãos que nos acompanharam na noite de hoje. E vai ter coisa boa aí, né, pastor? Esse ano promete, a gente vai pegar firme aí, temporada.
dá só um merchanzinho, né, pastor? Tem alguém até dos Estados Unidos que vai vir fazer com a gente. Meu Deus, Vai hein? ser online, pra vocês verem que o negócio é forte. Já tá pré-agendado. Pré-agendado. Com os Estados Não Unidos. precisa falar o nome não, pra deixar os E irmãos curiosos. um nome bom dos Estados Unidos e outro de Pernambuco, que também vai estar entrando em contato com a gente. E o de Pernambuco topou um debate. Meu Deus. Já se prepara aí que você vai mediar um debate entre eu e ele. E o negócio vai ser gostoso. Vai ser gostoso. Vai ser O forte. debate é simples e direto. Pastorado feminino. Base bíblica, Deus. sim ou não? Aí depois você fica querendo saber qual que é a minha tese e qual que é a tese do outro. E já fala pro Marcos. Bom, se a gente vai fazer a temporada, ele iniciou, a gente já encaixa ele na primeira temporada Sim, aí. Porque... vamos encaixar ele na primeira temporada já. E a gente vai entrar nesse debate aí da predestinação. Sim, E sim. eu vou intermediar o senhor e o pastor aqui também. O pastor meio que não acredita. Ele só. Sabe aquele isqueiro? Ele é os Não faça isqueiros. Ele gosta de jogar o fogo e tira o dele da reta, entendeu? Mas é assim mesmo. E É que crente ele é que nem fósforo, né? Jesus já pega fogo, né? aleluia. Pois então, meus irmãos, desde já, Gosta de fogo. Deus abençoe. Como a gente estava falando, o podcast Resiliência, ele vai entrar em uma nova fase agora, totalmente diferente, aonde nós vamos fazer temporadas. Como que vai funcionar isso? A gente vai fazer uma temporada de um número de episódios certos, e aí a gente vai ficar um mês sem fazer e depois volta para a próxima temporada. A gente já começamos a fazer a temporada e cada episódio vai ter um tema específico. Então, por exemplo, Marcos seria bom para falar sobre ministério, né? A gente já tem pessoas para falar sobre missão, já tem pessoas para falar sobre o ensino, né? A defasagem do ensino bíblico nos dias de hoje. Então, a gente vai entrar nesse tipo de conversa e vai ser uma bênção de Deus. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer por vocês estarem conosco, certo? E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer grandes coisas. O nosso pastor vice-presidente, pastor Daniel, está conosco até agora, está dizendo que Deus abençoe a todos os participantes e está dizendo Amém. é só o começo. Amém, meu pastor? Já está Amém. mais do É que o pastor- convidado para estar conosco aqui. É o pastor Daniel, Isso, lá do... Planejada, Planejada 1. Isso, nosso vice-presidente. Amém. Pastor Daniel, saiba que eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela sua vida, pela sua família, por esse ministério lindo que o senhor tem feito aí na Planejada 1. Deus abençoe, um abraço. Bênção do céu. E vamos trazer grandes pastores, grandes pregadores, e o nome do Senhor certamente que vai ser glorificado. Aí eu tenho que fazer aquele pedido, né? Cantores também, né? Cantores também. Eu tenho que fazer aquele pedido natural, né? Deixa o seu joinha. Se você é inscrito no canal, vai lá naquele sininho e vê se você está com a notificação ativa. Seja membro. Se não né, é, pastor? você não vai nem receber a nossa notificação. E se você quiser, né, apoiar o nosso canal a tentar alavancar mais rápido, todo esse material, irmão, toda essa estrutura é cara, é muito cara. Se eu falar para vocês o que eu tenho investido nessa sala aqui, vocês ficam de boca aberta, né? É muito caro. E a gente tem hoje a opção de ser membro no canal. Você pode apoiar o nosso canal, abençoar o nosso canal com um valor mensal que é irrisório, R$ Investir, né? 2,75 por mês. Ah, pastor, mas o que R$ 2,75 faz de diferença para vocês? Primeiro, faz diferença porque o YouTube reconhece que tem pessoas investindo no nosso trabalho e aí ele passa a notificar mais os nossos inscritos. E aí eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus. Então, se você quiser, vai ser uma bênção. E eu tô num propósito de, até o fim desse mês, eu quero chegar aos 40 mil E também, inscritos. Glória a Deus. a partir de essa semana já vai sair, Sim, né? sim. O pessoal que não sabe também, eu tenho meu canal no YouTube, Marcos Túlio Oficial. Sim. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, né? Porque a gente tem coisa boa chegando para vocês aí. Temos no decorrer aí desta semana, da outra semana aí, uma série de mensagens que vai estar edificando o seu coração. Então se inscreva no meu canal, ative o sininho e que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô procurando o seu canal aqui já para mim colocar isso no chat aqui para que os irmãos que estão nos assistindo tenham Me uma ajude lá, pessoal. possibilidade. Sim, me ajude lá se inscrevendo no meu canal também. E você vai ficar por dentro do nosso ministério. Nós temos mensagens, trecho de mensagens e esse podcast aqui tremendo aqui com os meus amigos aqui.
Vai ser uma bênção de Deus em nome de Jesus, né? Eu creio que não tem mais nenhum aviso para dar, né, Luquinhas? Não, só isso, pastor. Então, desde já, que Deus venha abençoar cada um de vocês, né? Eu quero só, já ao encerrar também, deixa eu só cola aqui, Luquinhas, ó. Aí, Paulinho, que você que pode, copia e cola várias vezes aí, para ficar várias vezes salvo aí. E aí tá aí o canal oficial do nosso irmão Marcos Túlio, que certamente que vai ser uma bênção de Deus, certo? Então, desde já que o Senhor Deus venha te abençoar, todos os dias eu tô com um propósito, né? Todos os dias com um devocional diário. Você que não estiver participando, sinta-se à vontade para participar. E a gente vai estar sorteando um livro daqui a 12 dias já. Se você quiser participar, vai lá no WhatsApp, no grupo no WhatsApp, só participa. O grupo é fechado, ninguém manda mensagem, só participa e você tem a chance de ganhar, tá bom? Desde já, Deus abençoe. Deus abençoe, Luquinhas. Obrigado, Deus pastor abençoe, Zé. Marcos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Jéssifer. Paulo. Deus Um abraço abençoe. a todos vocês. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso episódio do podcast Resiliência, aqui no canal Depois do Culto TV. E não se esqueça, depois do culto, você tem um encontro marcado aqui conosco para continuar sendo edificado. Como diz aquele louvor do Samuel Mariano, né? Depois do É isso aí. Depois Você do vai culto, ver. velho. Isso. Deus E o meu abençoe. o desejo do canal é verdadeiramente esse. Que depois que o culto acaba, aqui no YouTube, nesse